Maravilha. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 8. O tema do ensino hoje é andando com Deus. Aleluia! Maravilha. Glória a Deus. Eu chorava igual uma criança. Igual uma criança eu chorava. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Está escrito: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Vou ler todo o versículo. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amados, esse texto que acabamos de ler retrata o momento em que Adão e Eva caíram. Eles desobedeceram o mandamento de Deus, o primeiro pecado. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Quem já congrega aqui comigo sabe que eu gosto muito de falar desse texto. Mas hoje nós vamos entrar em uma parte muito diferente, na qual muitas pessoas não conhecem. E eu fico triste, porque as pessoas não conhecem a Deus. Elas têm uma figura distorcida de Deus. Elas imaginam Deus bravo no trono, com um cajado, pronto para bater em quem pecar. Deus com os olhos de fogo, irado, pronto para castigar aquele que desobedece a Ele. Esse é o Deus que as pessoas imaginam que é. Mas quando você começa a ter um relacionamento com Ele, você começa a conhecê-lo, você percebe que Ele não é assim. Está escrito em Ezequiel que existem câmaras secretas no céu, na qual Deus se esconde para chorar. Se esconde para chorar, porque o boi conhece o seu dono, mas o seu povo não conhece o seu Deus. Presta bastante atenção, igreja. E ouviram a voz do Senhor Deus. Quem ouviu? Adão e Eva. Após pecar. Eles pecaram, mas continuaram ouvindo a voz de Deus. E o que Deus estava fazendo? Deus estava passeando no jardim no final da tarde. Sabe aquele momento que o dia, o sol está se pondo, aí fica aquele clima perfeito, igual aquele momento lá, cooperador. Aí dá aquela vontade de dar uma andada. Quem tem filho, né, já pega o seu filho, bora filho, brincar na rua. Aí quem tem um vizinho legal, vai lá no seu vizinho, tomar um cafezinho, conversar. É um momento de lazer, é um momento de prazer. O homem chega em casa, toma um banho, aí vai dar atenção ao seu filho. Finalzinho da tarde, do crepúsculo, a palavra diz que Deus passeava no jardim na viração do dia. E quando Deus passeava no jardim, Ele chamou Adão e Eva. Por que Deus chamou Adão e Eva? Porque a intenção de Deus era passear no jardim com Adão e Eva. Esse foi o propósito da criação. Deus fez você para passear com Ele
e desfrutar com Ele de toda a criação. Deus mudou? A palavra diz que Deus muda? Ele não mudou. Até hoje, o coração do Deus vivo anseia passear com você e desfrutar de toda a sua criação. Deus fez os céus, a terra e o mar, as árvores, as sementes, todos os animais, todas as árvores frutíferas, todos os peixes marinhos, toda a criação, para contemplar junto com o homem e com a mulher. É uma história de amor. Infelizmente as pessoas não veem Deus assim. Elas não entendem que a Bíblia é uma história de amor entre Deus e o homem. A pessoa que não entender isso, ela nunca vai desfrutar de um relacionamento com Deus. Ela sempre vai ver Deus e o caminho, um caminho sofrido, pesado. As coisas de Deus não é fácil. Ser pastor, a obra é difícil. Quem fala assim não conhece, ainda não entendeu, porque está escrito que os mandamentos de Deus não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Quando Jesus fala entrar pelo caminho estreito, as pessoas querem atribuir como dificuldade, mas Jesus está falando que é estreito. Ou seja, você entra em um caminho na qual a sua carne ela tem que estar mortificada. Quando você entra nesse caminho e aprende com Jesus a ser manso e humilde de coração, o fardo é leve e suave. Está escrito ou não? Está escrito ou não isso, igreja? Não está escrito na Bíblia? Por que as pessoas dizem que o fardo é pesado? Vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Jesus disse que a igreja seria cansada e oprimida. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendam comigo, porque é ser manso e humilde de coração. Não é aquela humildade, eu sou humilde. Aí eu quero ser humilde, eu pego o microfone, aí falo com todo mundo, aí eu sorrio para todo mundo, expresso uma humildade, aí as pessoas, nossa, o pastor é tão humilde, mas será que o meu coração realmente é humilde como o meu comportamento? Ou eu quero transmitir uma humildade para as pessoas? Jesus disse: manso e humilde de coração. Antes de eu expressar um comportamento humilde, eu tenho que ter um coração humilde. É um coração humilde, para que assim o fardo seja leve e suave. Porque quando eu sou humilde de coração, como Jesus é humilde de coração, eu ando na terra passeando com Deus. Eu ando na terra passeando com Deus. Na viração do dia, no final da tarde, eu vou passear com meu Deus, de mãos dadas. Quanto mais eu passeio com Deus, mais eu sou fortalecido, mais eu sou renovado como as águias. Eu passo pelo fogo, Ele está
está comigo. Eu passo pelas águas, Ele está comigo. Porque eu aprendi a andar com Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Está escrito, vou ler o versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Você sabe, você conhece esse texto. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Agora eu vou ler bem explicado. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta Deus não atentou. Amados, aqui foi quando Caim e Abel ofereceram uma oferta para Deus. A palavra diz que Caim ofertou o fruto da terra. Maravilha! Um exemplo: Caim plantou maçãs. Quando frutificou as maçãs, ele colheu e foi entregar para Deus. Existe algum problema aqui, igreja? Foi um ato maravilhoso. Aí a palavra diz que Abel pegou o seu primogênito do seu rebanho, pois Abel era pastor de ovelhas. Pegou do primogênito do seu rebanho, o primeiro que nasceu, e entregou para Deus. E a palavra diz que Deus atentou para Abel, ou seja, olhou para Abel e para a sua oferta. Alguém pegou? Deus olhou para Abel, depois olhou para a oferta de Abel. Uma letra na Bíblia muda todo o contexto. Um tio na Bíblia muda todo o contexto. E muitas pessoas, elas não têm revelações da palavra, porque elas não conseguem enxergar esses pequenos detalhes. Por que Deus olhou para Abel? O que mais chamou a atenção de Deus, não foi a oferta, amados. O que mais chamou a atenção de Deus foi o que havia no coração de Abel. Deus não olhou para a oferta primeiro de Abel, Ele olhou para o coração de Abel, e Deus viu um coração grato. Deus olhou para Abel e viu um coração que anseiava, desejava agradar a Deus. Esse coração é um coração de alguém que deseja andar com Deus. Esse é um coração que Deus está à procura, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em verdade e em espírito, ou seja, em espírito, no interior, é dentro. A adoração vem de dentro para fora, não é de fora, vem de dentro.
24. Gênesis capítulo 5, versículo 24 está escrito, é só em Gênesis, hoje o estudo é só em Gênesis. O Espírito Santo me mostrou como andar com Deus só em Gênesis. Versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Adão, quando pecou, ele se escondeu de Deus. Ele ficou com vergonha de Deus. Enquanto Deus procurava Adão para passear com ele, Adão se escondeu de Deus porque ele pecou, ficou nu e se escondeu de Deus. Porém, Abel, ele anseiava andar com Deus, e Enoque, ele andou com Deus. Ele não foi como Adão. Enoque andou com Deus. Agora imaginem junto comigo. Adão contou tudo o que aconteceu para Caim e Abel. Caim e Abel contou tudo o que aconteceu para sua descendência. Enoque sabia o que tinha acontecido no jardim, o porquê que eles não estavam mais no jardim. Enoque ouviu falar de Deus, e Enoque, ele desejou conhecer a Deus. Enoque, ele desejou andar com Deus. Enoque, ele priorizou andar com Deus. Enoque, ele buscou aprender o que agradava a Deus. Enoque ouviu falar de Deus, o Criador dos céus e da terra, e ele desejou conhecer Deus. E quando Deus aparecia para Enoque, Enoque aprendia o que agradava a Deus, e Enoque buscava praticar, agradar a Deus, para que Deus continuasse se apresentando para Enoque. Até que um dia Deus viu que o coração de Enoque buscava tanto agradar a Deus, que Deus não só ia no final da tarde, Deus passou a andar com Enoque. E Deus andou tanto com Enoque, que Enoque não desprezava Deus, ao ponto de Deus olhar para o coração do Enoque e ver que o coração de Enoque era totalmente entregue a Deus, pensava em Deus, queria chamar a atenção de Deus, nada mais importava a não ser a presença de Deus. Quando Deus olhou o coração de Enoque nesse estado, Deus levou Enoque para cima, e Enoque não conheceu a morte. Teve um dia que Deus, vamos, tu vai andar comigo, só que hoje eu vou te levar por uma escada, tu vai subir da onde eu estou. E Enoque sumiu, desapareceu da terra, não morreu, andou com Deus. Amados, o que é andar com Deus? Andar com Deus não é você ser religioso. Andar com Deus não é você vir para os cultos todo dia de culto e pensar que isso é andar com Deus. Isso aqui é muito pouco. São 2 horas, 1h30. Isso aqui não é nada. Sabe o que é isso aqui, igreja? Isso aqui é um homem que tem um relacionamento com Deus, ensinando outras pessoas a ter um relacionamento com Deus, para quando essas outras pessoas saírem daqui, para
Deus. Se você só vir para a igreja e pensar que isso é andar com Deus, sair daqui da igreja e já se esquecer de Deus, desprezar Deus, viver o dia todo só pensando no trabalho, nas contas, no dinheiro, nas preocupações, na opinião das pessoas, nos jornais, nas notícias, você não está andando com Deus. Você está vivendo uma vida religiosa, na qual você tira 2 horas do seu dia para vir nesse lugar, ora, adora, e quando sai daqui, você não sai com Deus andando de mãos dadas, como Abel, como Enoque e como Noé. O que é andar com Deus, amados? O que é andar com Deus? Jesus andou com Deus. Jesus, ele veio da terra, amados, nos ensinar a andar com Deus. Todo o evangelho é Jesus ensinando a andar com Deus. O evangelho de Jesus é ensinando os homens e as mulheres a andar com Deus, na qual ele nos ensina. Vocês chamam ele de Deus, eu chamo ele de Pai. E através de mim, vocês também podem chamar ele de Pai, na qual quando vocês orar, vocês não vão orar mais como o salmista: ó Deus, tente misericórdia de mim, me livre da tua ira. Não, vocês irão orar dessa forma: Pai nosso que estás no céu. É diferente. É diferente, igreja. Nós temos que abrir o nosso coração, se desprender de um Deus que nos ensinou, um Deus raivoso, e aprender que Deus é um ser que chora quando você despreza Ele. A palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós por gemidos inexprimíveis. A palavra diz: não desprezem o Espírito Santo, não entristeçam o Espírito Santo. Que Deus bravo é esse que fica triste por causa das nossas atitudes? Não entristeçam o Espírito Santo. O meu melhor amigo é o Espírito Santo. Não existe ninguém que anda comigo como ele anda. Eu converso com ele, eu rio junto com ele. Ele me fala das pessoas para mim e fala para mim guardar segredo. Intimidade com Deus. A gente está andando junto e ele está falando: filho, a tua esposa, ela está com a glicose baixa. Vai no supermercado, compra chocolate para ela, porque o teu filho precisa de açúcar. Chega em casa e deu chocolate. No outro dia ela vai para o hospital, faz exame de sangue e deu glicose baixa. Mas eu ouvi a voz de Deus, como você está ouvindo a minha? Não. Eu ouvi a voz de Deus com um leve pensamento dentro de mim, porque é onde Ele está dentro de mim. Um leve pensamento dentro de mim, e eu sei que esse pensamento não é meu, esse pensamento não vem de mim, porque eu não tenho capacidade de saber como está o organismo da minha esposa, somente Ele. O meu nutricionista. Hoje eu só como aquilo que o Espírito Santo
disse para mim comer. Hoje eu bebi refrigerante porque eu estava na casa de alguém e o Espírito Santo, ele sempre me diz para mim não rejeitar alimentos quando eu estou na casa das pessoas, porque as pessoas dão de bom grado. Mas na minha casa eu não bebo refrigerante. Não é um mandamento, não está na Bíblia. Não estou dizendo para vocês fazerem isso. Eu estou dizendo que o Espírito Santo me disse: filho, para a tua saúde ficar intacta, você precisa renunciar ao refrigerante. 3 anos eu desobedeci beber refrigerante. Até que um dia eu acordei e falei: Espírito Santo, a partir de hoje eu não bebo mais refrigerante, porque o Senhor é o meu amigo. Glória a Deus. E o Senhor está me ensinando a ser uma pessoa saudável. O que é andar com Deus? É ser sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível. Ele é sucinto, ele é delicado, ele fala de uma forma na qual você tem que desejar ouvi-lo. Se você não deseja ouvir, ele vai falar: você nem liga. Coisa da minha cabeça, besteira, um pressentimento. Nem liga para ele. Mas quando você anda com ele, você está vigilante no seu coração. Vigia, crente. A vigilância, ela começa nos seus pensamentos. O que você anda pensando? O que você andou pensando hoje? Paulo falou que o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Jesus falou que o que contamina o homem não é o que sai. Correção: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque o que sai pela boca procede do coração, e é do coração que há os maus pensamentos. Quer andar com Deus? Comece a vigiar os seus pensamentos, porque bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Quer andar com Deus? Comece a vigiar o que passa nos seus pensamentos. Pensamentos de mágoa, contaminação, te afasta de Deus. Pode vir para o culto todo dia, está com mágoa no coração, não está andando com Deus. Ofensa, pode vir para o culto todo dia, está com ofensa no coração, não está andando com Deus. Preocupação, ausência de fé, essa pessoa ainda não está enraizada em Deus. Ansiedade, é excesso de expectativa, não é uma pessoa que confiou no amanhã em Deus. Preocupação com o que comer, com o que vestir, ainda não é uma pessoa que está enraizada em Deus. Uma pessoa que pensa que a oração é somente de joelho no final do dia ou na igreja, ainda não é uma pessoa madura em Deus, porque a oração, ela começa quando você acorda e ela termina quando você vai dormir. A oração é você acordar e falar: bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo, guarda os meus pensamentos. Espírito Santo, eu te convido a andar comigo. Depois que eu vou falar com a minha esposa, já vou tomar café junto com ele. Espírito Santo, obrigado por esse dia. Vou comprar pão. Espírito Santo, vamos junto comigo. Vou junto com ele, vigiando os meus pensamentos. Porque eu, como homem, se eu olhar para uma
com que meus pensamentos fiquem obtendo desejos sexuais por uma mulher, isso entristece o Espírito Santo. Então eu, como uma pessoa que ando com Deus, que eu sei que Deus está dentro de mim e que Ele está olhando para cada pensamento que passa na minha cabeça, se tal pensamento surgir dentro de mim, não quero pensar nisso, porque esse pensamento não é agradável ao meu amigo Deus. Marta, Marta, olha o que o Espírito Santo me pede para dizer. Marta, Marta, porque estás ansiosa e afadigada por muitas coisas, porém Maria escolheu a boa parte. Irmãos, Marta estava errada por estar fazendo as coisas para servir Jesus e os discípulos? Não estava. Tinha que ter alguém, irmão Josilei, para preparar a comida, colocar nos copos, nos pratos, levar para Jesus e os discípulos. Tinha que ter alguém para servir. Mas o que Jesus exortou em Marta? Isso aqui não se aprende em teologia, isso aqui se aprende com Deus. O que Jesus exortou em Marta? O que estava no coração dela: ansiedade, fadiga para fazer as coisas. E Deus quer que você faça as coisas com Ele. Quando você faz as coisas com Ele, você não fica ansioso, porque você está desfrutando daquele afazer, porque você está fazendo esse afazer com Deus. Pode perguntar para minha esposa qual foi o último dia que ela lavou a louça, que ela nem se lembra, porque o meu momento de lavar a louça é o meu momento de estar conversando com Deus. Pode deixar que eu limpo a casa, porque eu limpo a casa com Deus. É diferente. Vai para o açougue, está cortando a carne, aí chega o açougueiro, o trabalho hoje está pesado. Nem tá, eu estou com Deus. Graças a Deus que eu tenho emprego, graças a Deus que existem essas carnes para me cortar, porque eu estou com Deus e foi Deus que me permitiu trabalhar, e o meu trabalho é para a glória do meu Deus. Eu ando com Deus, tudo que acontece, Deus está comigo. Eu passo pela prova, eu passo pelas aflições, eu ando no fogo como Sadraque, Mesaque e Abednego. E Sadraque, Mesaque e Abednego passeavam na fornalha de fogo. Quem está entendendo, igreja? Eu estou inventando, eu estou dizendo palavras de automotivação para você sair daqui bem lá, daqui a pouco já esquecer tudo, porque foi só uma motivação. Eu estou dizendo para você que Deus vai te abençoar. Aí você, Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar. Mas amanhã vem uma boa notícia, a pregação de hoje já foi de ralo. Não, eu estou ensinando você a andar com Deus. Quando você anda com Deus, aí você entende o que Deus falou para Abraão. Abraão, seja perfeito e anda na minha presença. Eu sou o teu grande galardão. Eu sou a tua grande bênção, Abraão. O Espírito Santo me disse: meu filho, te levarei para o Bujari e tu irás ensinar as pessoas a andar comigo. E quando elas passarem pela necessidade de dinheiro, elas não irão parar de ir para a minha casa, porque elas vão andar comigo. E eu levantarei pessoas para suprir
suprir as necessidades dela, porque aquele que anda comigo não faltará o pão, não faltará água, não faltará moradia, não faltará onde morar, nada faltará, porque o coração dele prioriza a mim. E quem anda comigo, eu faço com que o céu desça e entregue o que é necessário para essa pessoa. Por que nós não temos pessoas ricas? Por que muitos de nós ainda não estamos com bastante recurso financeiro? Porque ainda não aprendemos a andar com Deus. Porque é a vontade de Deus levantar grandes empresários. Mas Deus olha para o nosso coração e percebe que se Ele entregar, a gente deixa de andar com Ele. É preciso nós aprender a andar com Deus primeiro. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Só em Gênesis. E a gente vai avançando. Gênesis capítulo 6, versículo 8 está escrito: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A palavra diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé pecou? Sim ou não? Sim. A palavra diz que todos pecaram. O único homem que não pecou foi Jesus. Mas a Bíblia não menciona. A Bíblia fala que Noé era um homem justo, reto, diante de Deus. Por que Noé era justo e reto diante de Deus? Porque ele achou graça aos olhos de Deus. E o que é a graça? É essa que nós vivemos. Noé, ele olhou para Deus e reconheceu que Deus era uma pessoa de relacionamento. Ele olhou para Deus e viu que o coração de Deus desejava andar com Noé. Noé olhou para Deus e viu que Deus não estava condenando as falhas de Noé, mas Noé olhou para Deus e viu que Deus queria andar com Noé, mesmo Noé com seus defeitos. Então Noé, ele achou graça aos olhos de Deus. Ele aprendeu e ele conheceu a Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que deseja ter o homem como seu amigo. Então quer dizer que pode pecar, pastor? Quando você anda com Deus, você fica tão preocupado em agradar a Deus que o pecado não tem poder mais sobre ti. Você começa a aprender que Deus é um Deus de amor. E você passa a não querer mais pecar. Você passa, igreja, a ter nojo do pecado. Porque você começa a perceber que quando você peca, você entristece a Deus. Como é que você vai saber que você entristeceu a Deus? Porque você anda com Deus. Você sente o coração de Deus. Eu sei quando meu Deus está triste. Eu sei quando Ele está triste.
E eu sei quando Ele está alegre. Sabe uma coisa que entristece o meu Pai, o meu Deus? Quando eu julgo alguém e me sinto melhor do que ela, eu sinto o coração dela ficando triste na hora. Na hora. Quando eu minto, eu sinto o coração dele ficar triste na hora. A mentira entristece o coração de Deus na hora. A inveja entristece o coração de Deus na hora. Quem anda com Deus sente o coração dele e percebe que o coração dele ficou triste por causa de algo que nós pensamos. Só que eu ando com Ele. Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa, Espírito Santo. Não quero mais te entristecer. E na hora, Ele se alegra. Na mesma hora, Ele se alegra. Quando o seu coração é verdadeiro. Você se arrepende de verdade. A palavra diz que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. E quando você, que já aceitou Jesus, se arrepende, a alegria do Espírito Santo. Espírito Santo, eu não queria te entristecer, me perdoa. É como se ele pegasse assim, no seu ombro assim, está tudo bem, deixa pra lá, só não faz mais isso, filho, só não faça mais isso, tá bom? Tá bom, papai, vamos. Continua, vamos passear, continua o relacionamento. As pessoas, elas não têm esse conhecimento e quando elas pecam, elas pensam que Deus está bravo com elas, que Deus vai castigar elas, e elas ficam como Adão, se esconde de Deus assim, fica com vergonha. E Deus está lá: Adão, cadê você? Adão, vamos. E Adão se escondeu de Deus. Eu não sou digno da tua presença, Deus, não te quero mais, eu mereço o inferno mesmo. A maioria das pessoas que sai da presença de Deus é por causa desse pensamento. E quando chega na igreja, o pastor ainda alimenta ela. Alimenta. Cajado, pera na ovelha. O cajado, ele é para puxar a ovelha para perto. Quem me conhece sabe que eu prego a palavra e eu exorto a igreja. Mas quando o meu amigo o Espírito Santo me pede para fazer, porque quando eu faço isso, porque eu penso que é o certo a se fazer, eu só machuco. Porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas é dele. Quem sabe o alimento que a igreja tem que comer é ele. Quem sabe apacentar o coração do rebanho é ele. É verdade. Quantas vezes, igreja, eu entristeci o Espírito Santo e o Espírito Santo veio me consolar, dizendo quanto ele me amava e que ele não queria me perder. No momento que eu merecia uma pisa de Deus, foi o momento que eu mais fui amado, Josias. Deus me abraçando e dizendo: meu filho, não desista, eu te amo. Se tu soubesse quanto eu te amo, tu nunca pensaria em desistir. Recomeça, vamos juntos de novo. E eu começava a chorar. Que Deus é esse? Que amor é esse? Quem
estudo. Alguém aqui já orou dizendo: Deus, se revela para mim? Se alguém aqui já orou, se levanta a mão, por favor. Alguém aqui já orou assim: Deus, eu quero te conhecer. Essa é a oração que vai fazer você ter vida eterna. João capítulo 17: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Jesus ensinando: que conheçam a ti. Conheça Ele. Você vai ler a Bíblia, e a Bíblia vai te apontar para Ele. A Bíblia, ela tem que te levar para Ele. A Bíblia é um mapa que vai te levar para Ele. Só ler a Bíblia e ficar só na Bíblia, você não conhece Deus. Você só está lendo um livro. Se você só ler a Bíblia e ficar só na Bíblia, você não conhece a Deus. É só mais um teólogo cheio de bacharel, não sei o quê, mas não tem relacionamento com Deus. Eu amo meu pastor Carvalho, porque ele tem teologia, ele tem tudo. Só que chega para ele e começa a falar de Deus com ele. Ele começa a dizer experiências que ele tem com Deus todos os dias. Eu amo isso. Eu passo horas e horas escutando ele falar das experiências que ele tem com Deus. O que Deus falou para ele. Aí ele fala que Deus falou assim para mim. Aí eu, opa, se Deus falou isso, eu já pego para mim também. Deus é assim, opa, estou aprendendo mais, estou conhecendo mais de Deus. Quando eu estava indo no banco, minha esposa estava vivendo lá. Porque é um homem que anda com Deus, então ele tem muito a me ensinar. Aí ele está orando as pessoas, Deus toma ele, ele entrega uma revelação para as pessoas, eu fico, opa, Deus está falando que vai abençoar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Esse é o caráter de Deus. Estou aprendendo mais como Deus é. O dia todo eu quero conhecer a Deus. O dia todo eu quero aprender mais de Deus. Porque eu sei para onde eu vou. Eu vou para lá. E o que a gente vai fazer lá? Passar toda a eternidade dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Toda a eternidade vamos ficar prostrados de joelhos dizendo santo, santo é o Senhor? Não. Nós vamos passar toda a eternidade conhecendo Ele. Até Jesus, amado, até Jesus. Jesus disse, naquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Só o Pai sabe, eu tenho que aprender com o Pai ainda. Se vocês têm que aprender comigo, eu tenho que aprender com o Pai. Até hoje eu não estou aprendendo com o Pai. Em Provérbios, a palavra diz que eu, a sabedoria, era aluna do Senhor. E eu aprendia com suas delícias. Ele me ensinou todas as coisas antes da fundação do pó da terra. A sabedoria, ela está dizendo para nós que ela estava aprendendo com Deus. É um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. Para encerrar, não deu para passar todo o estudo. Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Eu estou fazendo campanhas aqui. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não gosto de campanha. Por quê? Porque as pessoas só vão atrás do que Deus dá e quando Deus abençoa, elas vão embora. Eu fiquei meditando nisso. É verdade, nas campanhas a igreja lota, as pessoas vêm, recebem aquilo que querem de Deus e não voltam mais.
pessoas estão vindo e Deus está dando. Quem sou eu para me intrometer entre Deus e as pessoas? Quem sou eu? Eu falei para minha esposa, você é igual a Deus amor, fazer campanha todo dia. Para Deus dar a mulher que nós queremos. Porque se Deus está dando, quem sou eu para dizer, Deus não dá não, elas vão virar as costas para ti? Não. Eu estou aprendendo com Ele. Sou eu que tenho que aprender com Ele. É Ele que cura. É Ele que abre as portas. É Ele que traz. É Ele que usa de estratégia. Eu estou só aprendendo com Deus e sendo instrumento de Deus para que Deus venha ter acesso aos filhos dele. Se eu não quiser que Deus toque nas pessoas e deixar de fazer campanha, eu estou sendo um filho ciumento, só quero Deus para mim. As pessoas não merecem Deus, só eu mereço, porque eu sou pastor. Eu venho para a igreja, eu dou meu dízimo, eu oro, eu jejum. Deus olha para as pessoas que não vêm para a igreja e passa a amar mais elas do que a mim. Porque eu estou igual fariseu e elas como publicano. Deus é amor. Glória a Deus. Cooperador, tira para mim aqui que eu quero fazer uma oração com todos nós aqui, em nome de Jesus, quem quiser, Aleluia. para a honra